Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias, é o nosso segundo encontro do dia. Tivemos o nosso primeiro encontro às 20 horas, falando sobre doação de sangue, a nossa sexta-feira temática. Se você não assistiu, quero te convidar a assistir ao vídeo das 20 horas, falando sobre a doação de sangue ao Junho Vermelho, no mês de conscientização da doação de sangue. Foi o nosso último vídeo, galera, ficou muito bacana. Então, quero te convidar a entrar aí no vídeo, assistir, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que é extremamente importante. Doar sangue, doar vida, né, pessoal? Precisa-se de sangue, tipo o seu. Mas o assunto deste vídeo das 21 horas é Carla Zambelli. Vamos ver a quantas anda aí a situação da deputada federal que se encontra foragida na Itália, né, galera? E o negócio está começando a ficar bem estranho, né? Vamos aqui no site do CNN. Moraes põe lupa em atos de Câmara sobre o mandato de Zambelli. Ministros dizem que não cabe reversão da cassação, mas monitoram o trâmite, né, galera? Já estamos conversando sobre isso aqui e ela será cassada de uma forma ou de outra, porque ela pediu afastamento e são afastamentos são 120 dias. Após isso, ela vai ser caçada por falta, ainda que o pessoal lá na Câmara não faça nada, vão ter que caçá-la de qualquer maneira, né? Mas muito bem, vamos ver. O STF, Supremo Tribunal Federal, monitora com atenção os atos da Câmara dos Deputados quanto à perda do mandato da deputada federal licenciada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Determinada pela Corte como parte da pena pela invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, a cassação faz ressurgir nos bastidores a discussão sobre quem tem a palavra final. Auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação, entendem que após a condenação, a cassação é automática, ou seja, caberia ao Congresso Nacional apenas cumprir os trâmites formais da perda de mandato sem margem para reverter o quadro. A Câmara, por outro lado, diz ter prerrogativa de deliberar. Por último, aí a situação, né? A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, já até notificou Zambelli para enviar sua defesa por escrito em um prazo de 5 sessões deliberativas. Embora discorde desse ponto de vista, Moraes não deve intervir nesse primeiro momento, segundo relatou interlocutores. O ministro pretende aguardar a decisão do Poder Legislativo. A leitura do relator é de que, se a Câmara concordar com a cassação, a situação está resolvida, sem que tenha sido necessário abrir um novo ponto de atrito entre o Supremo e o Congresso, né? Vai ser desnecessário, até porque ela vai ser cassada de qualquer maneira, pessoal, porque as faltas, né, fazem o deputado, o senador perder o mandato. Então, ela vai ser cassada. O que adianta a Câmara dos Deputados se desgastar por alguém que vai perder o mandato, eles querendo ou não, né? Caso os parlamentares livrem Zambelli e se manifestem pela manutenção do mandato, aí sim serão analisadas as providências cabíveis. Por isso, cada passo do Legislativo é acompanhado com lupa, segundo relatou uma fonte próxima a Moraes. Outra possibilidade é que os deputados da base do governo judicializem a questão, forçando o Supremo a dirimir a dúvida no plenário. O caso Zambelli, portanto, poderia ser utilizado justamente para definir esses parâmetros. O tema é controverso dentro da própria Corte. Há ministros que discordam de Moraes e levantam a possibilidade de violação ao princípio da separação dos poderes prevista na Constituição. Vamos aguardar, então, o que vai acontecer, né, galera? Porque aqui no site do UOL, nós vamos ler algo que é bastante interessante nesse caso. A captura de Zambelli pode se arrastar por meses, disse aí o embaixador na Itália, né, Brasil na Itália. Vamos saber o que está acontecendo e por que ele disse isso, né, pessoal? Mas foi o que o embaixador disse aí para o UOL, né, numa entrevista ao UOL, comentou. O embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, afirmou ao UOL que a captura da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, pode levar meses. Além do caso de Zambelli, a embaixada tem, segundo Mosca, mais 15 casos pendentes de solicitação de extradição. A situação de Zambelli não é diferente de qualquer outro cidadão que cometeu um crime que está em dívida com a justiça brasileira, disse o Renato Mosca, embaixador do Brasil na Itália. Contudo, o embaixador se diz confiante de que o governo italiano atenderá ao pedido feito pela embaixada para extraditar a deputada.
Condenado a 10 anos de prisão, em decisão unânime, 5 votos a 0, na primeira turma do STF, em 14 de maio, por mandar invadir os sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, Zambelli entrou na Itália no dia 5 de junho e teve o nome incluído na lista de difusão vermelha da Interpol. Investigações sem avanço. O embaixador diz que entregou no dia 12 de junho o pedido de extradição ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Itália. Nos últimos 15 dias, no entanto, a investigação não avançou. Ela se encontra foragida. Depois de quase 3 semanas, não se tem ainda nenhuma informação concreta da localização dela. Nós temos acompanhado a investigação junto às polícias italianas para possibilitar o cumprimento desse mandato de prisão. Recebemos 2 informações de que o casal Zambelli, ela e o marido, secretário municipal de Cacuiaia, no Ceará, o coronel Aguinaldo Oliveira, teria alugado um apartamento em Roma e em seguida teria ido para a região de Nápoles. São informações que ajudaram a polícia a fazer busca, mas até o momento nada disso se confirmou, né? Então chegaram essas informações, houveram aí buscas, mas nada, né, não foi achado, né, a Carla Zambelli. Mosca diz que tanto a prisão quanto o processo de extradição devem demorar meses para ter um desfecho. Segundo ele, a extradição é um processo jurídico e político. Por isso, ele acredita que o ato deve se estender por vários meses. As pessoas tendem a focar nessa captura por ser uma pessoa pública, mas está dentro dos padrões. Isso leva uns 30, 60, 90 dias. Não é um caso que vai se resolver em 1 ou 2 semanas. Está absolutamente dentro dos padrões, afirmou aí, né? Isso pode se arrastar por meses, e é normal que seja assim, porque tudo obedece a um rito da legislação e um amplo direito de defesa. É importante baixar a expectativa, porque mesmo a extradição, que é um processo jurídico ou judicial e político, é demorado, pode levar até 1 ano. Temos casos em que a justiça italiana dá o parecer com a possibilidade de recurso. Tudo isso demora um tempo, depois ainda vai para uma decisão do governo italiano, né, pessoal? E depois da prisão tem a avaliação do crime pela qual ela foi condenada. Essa avaliação é feita pela Justiça. A Justiça italiana vai requerer do Brasil garantias no que diz respeito às condições carcerárias que ela terá no Brasil, qual tipo de tratamento e os direitos que ela terá. Não há uma previsão. Dificuldades na captura. Quando Zambelli entrou na Itália, o pedido de inclusão do nome dela na lista de difusão vermelha da Interpol já havia sido feito. Segundo o embaixador, a homologação foi feita pela justiça italiana com rapidez, mas entre o momento em que ela chegou ao país e a entrada em vigor do pedido se passaram cerca de 6 horas. No final da tarde do dia 5 de junho, esse pedido entrou em vigor. Desde então, a situação permanece assim. Ela é foragida da Justiça Internacional. Tem sido procurada, mas depende, enfim, do momento em que isso vai acontecer. O empenho que a gente tem é o mesmo em relação aos demais casos. No caso de Zambelli, cria-se uma repercussão maior, mas tem muitos casos que estamos acompanhando com o mesmo cuidado e atenção que qualquer outro caso de solicitação de extradição que tramita na via embaixada. O risco da politização. Questionado se havia risco de politização do processo, já que a deputada é uma aliada da extrema-direita no Brasil e a Itália é hoje governada pela primeira-ministra Giorgia Meloni, também da direita, ele diz confiar no cumprimento dos acordos de extradição entre os 2 países, né, pessoal? Vamos continuar aqui, subindo notificaçõezinhas, mas vamos lá. O processo é jurídico e técnico e será decidido pelas autoridades judiciais italianas. O parecer judicial será muito importante. Evidentemente, depois tem um crivo político. Volta ao Ministério da Justiça italiano e ao governo italiano, em última análise, para a decisão final. Temos muitos antecedentes de brasileiros que retornam ao Brasil para cumprir a pena, inclusive cidadãos com dupla nacionalidade. Não é o correto o argumento de que, pelo fato do deputado também ser italiano, impediria sua extradição. Estamos muito tranquilos porque a nossa cooperação funciona de uma maneira geral muito bem. O Brasil extraditou nos últimos 2 anos 2 importantes mafiosos, Vincenzo Pasquino e Rocco Morabito, criminosos importantes de interesse da Itália, e isso tem ocorrido ao longo das 3 décadas. É importante separar as coisas para que esse caso não se transforme numa narrativa política que não faz sentido, porque, na verdade, é um crime comum, tipificado no Código Penal italiano. Não se trata de nenhum tipo de perseguição ou atenção especial a um caso.
Prisão apenas em locais públicos. O diplomata afirma que não há mandato de busca contra Zambelli. Com isso, ela não pode ser presa em sua residência, somente em locais públicos. Mesmo assim, as polícias italianas buscam reunir todos os indícios sobre a localização da deputada. Enquanto ela estiver em locais que representem o seu domicílio, ela não pode ser presa, mas identificar esse local já seria muito importante, já abriria um caminho para solucionar esse impasse. As garantias individuais são as mesmas de assegurar que a pessoa tenha o direito que lhe é devido, e uma delas é, claro, o direito de inviolabilidade de domicílio. Quando um foragido é capturado pela polícia italiana, imediatamente as autoridades comunicam à embaixada que essa pessoa está sob sua tutela, né, sob a tutela do Estado italiano. Solicita-se, então, a confirmação do pedido de extradição. Ela fica presa na Itália enquanto o processo estiver tramitando. Uma vez extraditada, ela vai cumprir a pena no Brasil, com direito de recurso, advogado e todas as garantias que nós já sabemos, né, pessoal? E vamos aqui ao site do Metrópolis, né? Diz que Carla Zambelli aparece aí nas redes sociais, não na dela, né? Porque está aqui com as redes sociais delas todas bloqueadas, mas numa rede social aí de um deputado aí aliado dela. Mas antes de falar sobre isso, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Você que chegou aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações, se você não perde os nossos conteúdos, fique à vontade à casa de vocês. Quero dar as boas-vindas aos novos inscritos do canal, você que já confia aí no nosso trabalho. Muito obrigada, pessoal. Vamos se inscrever juntinhos na nossa história e siga-nos nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E vamos encerrar aí o vídeo que Carla Zambelli surgiu convidando geral para comparecer no evento que vai acontecer domingo, lá em São Paulo, né? O site do Metrópolis nos diz assim, pessoal, me representem. Procurada pela Interpol, Zambelli convoca ato em São Paulo. Vídeo foi compartilhado nas redes sociais por deputados dos bolsonaristas. Zambelli declarou que precisa do povo na manifestação. Vamos ver aqui, né, pessoal, o que nos diz o site, né? Com o nome na lista de difusão vermelha da Interpol, Organização Internacional da Polícia Criminal, a deputada federal licenciada Carla Zambelli apareceu em um vídeo compartilhado nas redes sociais do deputado federal bolsonarista Sóstenes Cavalcante, do PL, convocando apoiadores para participarem de um ato na Avenida Paulista que acontecerá agora próximo domingo, dia 29. No vídeo, Zambelli se apresenta como deputada do Estado de São Paulo e exilada política da Itália. Vamos lá. Queria pedir para cada um de vocês me representar nesse dia 29 de junho. Vocês que votaram em mim, os que votaram na nossa base, por favor, não desistam. Não desistam por todos aqueles que estão presos, exilados e que precisam da sua ajuda agora, explicou a deputada. Zambelli continuou afirmando que desde 2011 escuta pessoas dizerem que ela os representa, mas que o cenário se inverteu. Agora eu digo para vocês me representam. Por favor, compareçam à Paulista, dia 29, às 14 horas. O Brasil precisa de todos vocês. Um grande abraço. Disse aí a Carla Zambelli. O ato na Paulista, há cerca de uma semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou a realização de uma nova manifestação em São Paulo. Esse vídeo, divulgado pelo pastor bolsonarista Silas Malafaia, Bolsonaro convocou os seguidores para o ato na Paulista, que vai ocorrer no dia 29 de junho, às 14 horas. Né? Muito bem, pessoal. Esse aí é o vídeo de hoje, né? Vou terminar com a frase aqui, né? A luta continua por democracia, por liberdade e por justiça. Compareça, disse aí Bolsonaro aos seus seguidores, né, pessoal? Vamos ver aí como é que vai reagir, né, a galera aqui da justiça, porque de onde é que está vindo esses vídeos? De onde Sóstenes Cavalcante está tendo contato com Carla Zambelli, né, pessoal? Tem que ficar de olho nessas situações aí, né, porque está havendo comunicação dela com pessoas aqui no Brasil, né? Então, de repente, cuidado com a localização aí, Carla Zambelli. Mas, como vimos, né, ela só pode ser presa se sair de casa, então, por isso ela deve estar se garantindo de gravar vídeo, né? Mas só que ela vai ficar cada vez mais restrita, né? Se forem pegando a localização dela, ela não pode sair, vai ficar presa dentro da residência, né? Então, é com ela mesmo, né? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Não se esqueça, pessoal, fique conosco e não se esqueça,
Aqui será sempre uma questão de justiça. Obrigada.